Graça e paz em nome de Jesus. Excelente noite a você que está aqui conosco presencialmente, você que assiste pela TV no Sesumar ou pelas redes sociais. É um privilégio ter você conosco aqui essa noite e vamos falar sobre a nossa série de mensagens Praticando o Caminho, parte 2, que tem a ver com generosidade. Aliás, como Igreja Presbiteriana Independente, nós temos uma responsabilidade anual de prestar contas de tudo o que nós administramos no ano anterior. E nós vamos fazer isso essa noite ao final dessa mensagem. E já que estamos falando de finanças, que tal aproveitar esse momento para falarmos sobre isso do ponto de vista da generosidade, enquanto discípulos que praticam o caminho. Obviamente que generosidade não tem a ver apenas com o dinheiro. Também temos a generosidade do tempo, a generosidade do talento. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de afunilar nossa conversa e enfocar a nosso papo, para que você possa considerar um pouco mais sobre esse princípio da generosidade a partir dos recursos financeiros. A verdade é que dinheiro pode ser a causa da felicidade de alguns e a infelicidade dos outros. E não tem a ver apenas com ter muito ou ter pouco, mas tem a ver com uma forma como a gente sinaliza, se relaciona e interage com esse poder simbólico que monitora a nossa vida e também acaba modelando os nossos comportamentos. Mas por falar em felicidade ou infelicidade, eu gostaria de perguntar a você aqui que está essa noite. Você gostaria de fato de ser feliz? Quem quer ser feliz? Levanta a mão, só para eu saber aqui. Isso, vem ser feliz, né? Tem um slogan que diz aí. Aliás, é exatamente isso que o mundo atual tem trabalhado em nós. O conceito da felicidade com ambientes de consumo. Portanto, se você quer ser feliz, e todos nós queremos, desde que o humano é ser humano, nós estamos em busca desse lugar, o mundo atual aprendeu a associar felicidade com um verbo de ação, compre. Então vem ser feliz. As propagandas publicitárias estabelecem que o motivo da sua realização e da sua satisfação está atrelado definitivamente e concentrado naquilo que você é capaz de comprar e na possibilidade de obter bens de consumo. Essa é a realidade. E, na verdade, isso é uma longa história, eu não tenho tempo de explorar, mas vale a pena pontuar. Desde a Revolução Industrial, a contratação de trabalhadores formatou um novo ativo de consumo, onde as pessoas produziam mais e onde o excedente precisava de mais consumidores, e os trabalhadores recebiam seu salário e se tornavam consumidores daquilo que produziam, e desde então a roda do capital começou a girar, e até então nós estamos nela. O objetivo essa noite não é criticar ou a favorecer, dizer que o capital é bom ou é ruim. O que nós temos que entender é o discurso, o que está por detrás desse modelo que nós assumimos e que muitas vezes é o responsável por nos afastar do modelo de imitação de Jesus, onde nós deixamos o discipulado com Cristo e passamos a nos associar ao discipulado das liturgias seculares que nos movimentam para esse ambiente de consumo. A verdade é que nós somos constantemente expostos a essa realidade. Há uma cultura no mundo pós-moderno que nos afeta diretamente, onde nosso ser está relacionado ao obter, ao possuir. E o dinheiro é essa moeda de troca, esse marcador social que nos coloca em determinados lugares e ambientes onde a gente se sente mais ou menos pertencente, mais ou menos importante, mais ou menos feliz. E parece que a revolução publicitária, que aconteceu a partir da década de 40, no processo de reconstrução pós-guerra, onde invadiu o mundo e levantando agora um novo arsenal bélico, que não é mais de armas ou de governos militares, mas da possibilidade de um exército de varejo, de consumo, onde nos movimenta diretamente para que a gente possa obter mais e manter a roda do capital girando sem consciência. E então adentramos para um segundo período, o consumo emocional, desmedido, exacerbado, um consumo que está longe do discipulado de Jesus e que utiliza-se do dinheiro como essa moeda para chegar a esse lugar. A verdade é que nós estamos num ambiente altamente estimulante, para que a gente compre mais, obtenha mais, se endivide mais, tenha mais lucro, mais acúmulo, mais dívidas. E porque somos expostos a isso, o nosso comportamento se torna às vezes automático, padrão e pouco criticado. O que você tem feito com o seu recurso financeiro? Como você lida com a história do seu dinheiro? Como você lida com esse poder simbólico? A verdade é que a publicidade acabou configurando o nosso modelo mental de olhar o dinheiro como aquilo que eu posso adquirir.
E não tem nenhum problema você ter boas férias, comer num bom restaurante, ter um bom conforto, andar num carro de qualidade e morar numa casa aconchegante. Não há pecado e não nenhum problema com isso. Mas o que está por trás do discurso do dinheiro na nossa sociedade? Existe um estudioso chamado Martin Lindstrom. Ele escreveu um livro chamado, em inglês, Biology, que é um trocadilho que fala sobre comprar e a lógica do compra, e que em português é traduzido como a lógica do consumo. E ele diz o seguinte, que uma pessoa hoje de 60 anos de idade, que foi exposta ao modelo de televisão e dos anúncios publicitários, ela foi, durante toda a sua vida, colocada diante de 2 milhões, ele diz isso no seu estudo, 2 milhões de anúncios publicitários. Que colocado um do lado do outro pode chegar bem até 6 anos de anúncios de consumo, onde a pessoa precisa obter, comprar e desenvolver mais potencial de consumo. Olha só o lugar que nós estamos. Mas eu não gostaria que você olhasse para isso e visse de uma maneira desproposital, não intencional. Na verdade, existe uma estrutura silenciosa de discipulado que está exatamente agora treinando o nosso coração para um modelo de consumo. Mas pasmem e se surpreendam. Não diz respeito somente agora. Você não está sendo exposto somente nesse momento. Isso começou há muito tempo atrás, inclusive desde a sua infância. Na nossa infância nós já fomos expostos ao poder simbólico do dinheiro. A forma como você estabeleceu a crença sobre ele está muito relacionada à forma como seus pais o tratavam. Você os viu brigando muitas vezes por causa de dinheiro? Por causa de ter muito ou ter pouco? Você tem uma lógica onde você administra o dinheiro no seu coração. Você viu o seu pai dizendo que o dinheiro é sujo ou que o dinheiro não aguenta desaforo? Você tem um jeito de cuidar do seu dinheiro. Você viu as pessoas idolatrarem, se degladiarem entre si? Você tem uma forma de lidar com ele. Você passou por privações ou por abastança? Você tem uma forma de lidar com ele. A verdade é que nós fomos formatados por um sistema de experiências e construção que discipulou nosso coração, porque quando falamos em dinheiro, você já tem uma resposta imediata, automática, inconsciente, que vem fruto das suas experiências. Mas atrelado a isso, associado a esse problema, eu quero piorar a situação. Existe uma autora que escreveu um livro chamado Nascidos para Comprar. O nome dela é Juliette Scholes. E ela diz que nós fomos formatados, treinados na liturgia secular para sermos somente consumidores. Preste bem atenção nisso daqui. Vale a pena citar na íntegra o que ela disse no seu livro. As crianças não são mais apenas crianças. Elas são consumidores em treinamento. A infância tornou-se um pouco mais do que uma preparação para uma vida de compras. Preste bem atenção nisso daqui, porque existe uma crítica importante num sistema que está operando. Perdão. A adultização das crianças nada mais é do que a antecipação da sua capacidade de ser consumidor. Por isso que o consumo atropela os fatos e faz dessas crianças o próximo item a ser exposto. Por exemplo, uma criança vai insistir com seu pai que ela precisa do próximo brinquedo, próximo produto, próxima aquisição. Uma criança de 8 anos já tem o seu próprio iPhone, ou seja, ela já entrou definitivamente para o mercado do consumo. A verdade é que quantas crianças de 40 e 50 anos estão aqui que foram educadas e foram treinadas e discipuladas na liturgia secular, um modelo de discipulado que nos move apenas para lidarmos com o dinheiro da forma como o mundo quer que nós lidemos. Agora a gente volta à conversa do primeiro domingo. Se você não estava aqui domingo passado, vale a pena recuperar. Eu não tenho tempo de falar dos detalhes, mas liturgia secular, em resumo, significa o modelo de discipulado, de catequização, de doutrinação de um mundo que nos faz ser parecido com ele. Enquanto que discipulado com Cristo se trata de um treinamento, de uma doutrinação, onde o nosso coração passa a ser semelhante ao dele. Não existe terceira via, não existe espaço neutro. Ou você está sendo discipulado pela liturgia secular, ou você está sendo discipulado pelo mestre. Resumindo, ou você se parece mais com o mundo e seus ditames, ou você se parece mais com Jesus e o seu caráter. Não existe um caminho neutro. Agora nós, nesse caminho e nessa esteira do consumo, como é que nós temos respondido a isso?
como nós temos respondido a essa liturgia, a essa doutrinação de que a felicidade, a realização do ser humano vem exclusivamente através do dinheiro. Note bem a palavra exclusivamente, porque é isso que você vê no seu Instagram, é isso que você vê no seu portfólio, é isso que você vê no seu dia a dia. Então o que nós precisamos observar é que a doutrinação, ela tem um princípio religioso. O discipulado desse mundo, ele opera no mesmo sistema da religião. Tem regras, tem pertencimento, tem ritual. A religião tem os seus modelos. E a liturgia de consumo também tem os seus modelos. Inclusive, esse autor que eu já citei, o Martin Lindstrom, ele diz o seguinte no seu livro. E isso aqui é importante você identificar. Minha conclusão, depois de fazer a ressonância de 2.000 cérebros, ele estudou. Minha conclusão foi de que não há praticamente nenhuma diferença entre a reação do cérebro e a Apple, a Lamborghini, a Ferrari, outros instrumentos de marcas poderosas e símbolos religiosos. As marcas de sucesso empregam os mesmos mecanismos das religiões. Elas criam lealdade, senso de comunidade e, acima de tudo, um significado que transcende o próprio produto. Porque quando você o adquire, você atinge um outro patamar de ser, porque o seu produto opera pelo modelo da religião. Então eu quero dizer para você e repetir que nós estamos no mesmo caminho da semana passada. Liturgia secular é um discipulado do mundo que é religião de assumir comportamentos parecidos com esse sistema que vivemos. Pós-moderno, neoliberal, capitalista, secularizado, e você já sabe o conseguinte. Agora, também nós precisamos entender que a outra resposta disso é uma resistência. E a resistência para que a gente entenda onde é que o discipulado de Jesus entra. E entra justamente na nossa felicidade. Então eu pergunto novamente a você, será que existe uma relação entre dinheiro e felicidade mesmo? Será que nós, quanto discípulos de Jesus, teremos que ser infelizes por ter menos dinheiro? Será que foi isso que Jesus pregou nos evangelhos? Bom, a verdade é que alguns estudiosos fizeram pesquisas sobre o dinheiro e felicidade e chegaram à seguinte conclusão. Isso está registrado num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E eles trouxeram ali uma percepção interessantíssima. O dinheiro traz felicidade, sim. É a verdade. E a gente não pode ser demagogo. O dinheiro traz um certo tipo de tracionamento do nosso bem-estar, conforto, realização. Por quê? A pobreza traz infelicidade, a miséria traz infelicidade, a privação traz infelicidade. É ou não é? Agora, existe uma realidade que os estudiosos entenderam que é fantástica, que é justamente a linha da felicidade acompanha até um certo tempo o nosso padrão financeiro. Ou seja, quanto mais eu tenho recursos, a minha felicidade também tende a aumentar e o meu senso de realização. Mas chega no momento onde o dinheiro não faz mais a diferença para que eu me sinta feliz. Ou seja, eles chegaram à conclusão que o dinheiro em si, por si, não traz a felicidade. Ele depende de outras variáveis para que isso traga senso de bem-estar ao nosso coração. E que outras variáveis são essas? O que traz a felicidade definitivamente? E que conclusão que eles chegaram? Bom, a verdade é que algumas pessoas vão dizer assim, pastor, eu sei, dinheiro não traz felicidade, mas que manda buscar, manda. Bom, de acordo com os estudos, manda buscar até um tempo, até um nível, um status apenas. Mas a verdadeira felicidade, uma felicidade abundante, poderosa, profícua e transbordante, é feita através de um outro livro que eu gostaria que você lesse. E um outro autor altamente recomendado aqui essa noite, Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo diz o seguinte sobre Jesus. Em tudo que fiz, mostrei a vocês o que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos lá. Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é ser generoso. Então vamos traduzir isso de uma maneira correta? O que significa bem-aventurado? Aliás, Jesus usa isso com recorrência no Sermão do Monte, você se lembra? Bem-aventurado o manso, bem-aventurado que tem fome de sede de justiça, bem-aventurado que chora. E o que significa a palavra bem-aventurado? Ela vem do grego, makarios, que significa literalmente feliz. Felicidade está atrelado ao ato de generosidade e não apenas de ter dinheiro.
Ou seja, quando Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, ele está dizendo literalmente que feliz, uma felicidade transbordante, uma felicidade que o dinheiro não pode trazer, é a nossa capacidade de nos movermos em direção à generosidade. Então, o que os estudiosos descobriram e o que hoje os pesquisadores e sociólogos estão tentando impedir é que, na verdade, o que traz felicidade para a nossa vida é a generosidade. Jesus disse isso. E os estudos comprovam, quem é generoso vive mais tempo, tem uma longevidade atrelada ao seu estilo de vida. Quem é generoso tem menos depressão e menos ansiedade, tem mais amigos, tem mais relacionamentos afetivos de qualidade, vive uma vida mais leve e ri mais. Quem é generoso é mais feliz. Então eu pergunto para você aqui essa noite, a mesma pergunta que eu iniciei a nossa conversa. Você quer ser feliz? Eu tenho uma resposta. Além de ter o seu dinheiro, além de você usá-lo para trazer conforto, estabilidade e segurança, use-o para você produzir generosidade. Porque é ali que você será mais do que feliz. Por isso a decisão essa noite é de qual discipulado você vai fazer parte. Em qual escola você vai se matricular? Na escola Céu Aberto de Jesus Cristo, onde o discipulado é para nos parecermos mais com Ele? Ou vamos nos matricular na escola Mundo, que vai nos tornar mais parecidos com o modelo cruel, atroz, opressivo de um mundo que quer nos desviar do modelo de Jesus? Aliás, qual é o modelo de Jesus então? Para dinheiro e para generosidade? Vamos à escola de Céu Aberto de Jesus, o Sermão da Montanha. Se tem um lugar onde Jesus discipula os seus discípulos e ensina os seus aprendizes, é no Sermão da Montanha. A partir de Mateus capítulo 5, ele começa a ensinar valores absolutos. Mas ele chega no capítulo 6 e tem aqui um ensino sobre dinheiro. Vamos lá. Prepara seu coração, depois de tudo que você já ouviu sobre dinheiro em igrejas evangélicas ou na sua tradição familiar, olha o que Jesus fala sobre dinheiro. Vamos lá. Não acumulem para vocês os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus. Espera, pausa, respira. Tesouros no céu, tesouros da terra. Figuras de oposição. Quando isso é um recurso pedagógico para ensino, e Jesus sabe como usá-lo. Continuando. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Grave bem essa palavra, tesouro e coração são colocados no mesmo lugar. Mas no versículo 22 ele continua, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, peraí, figura de oposição, olho bom, olho mau. Então todo o seu corpo estará cheio de trevas, mais uma figura, luz e trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que grande trevas serão? Que desastre vai ser isso na sua vida? Vocês não podem servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Amor e ódio. Desprezará um e se dedicará ao outro. Vocês não podem servir a Deus, e algumas tradições vão dizer mamon, mas a NVI traz como dinheiro. Figura de oposição, de divindades rivais. Veja o contexto daqui, onde esse texto traz um ensino completo sobre o que é o dinheiro na nossa vida. Irmãos, eu quero confessar para vocês que eu entendi esse texto completamente diferente antes de fazer uma imersão no seu estudo para trazer para você aqui essa noite. Antes eu pensava que quando falava sobre tesouro, falava sobre prioridade, paixão. É aquilo que move o nosso coração, não é verdade? E não estava relacionado a dinheiro, mas sim ao nosso movimento motivacional. Eu imaginava que olho bom e olho mau estava relacionado à nossa santidade. A forma como a pureza dos nossos olhos é direcionada, se não há sensualidade, se não há malícia. Eu imaginava que era assim, até preguei sobre isso algumas vezes usando esse versículo. E o último eu sabia que era sobre dinheiro, Deus e riquezas, Deus e mamon, é óbvio. Mas eu descobri que esse texto é completo e fala só sobre um assunto. Fala só sobre como nós lidamos o dinheiro e como a escola de discipulado de mamon pode operar na nossa vida, numa liturgia secular, e como a escola de discipulado de Jesus pode nos libertar para vivermos o caráter de Cristo. Então eu separei para você, numa dinâmica bem clara, onde o ensino de Jesus é magistral e surpreendente. Ele começa falando sobre os dois tesouros. Tesouros do céu
e tesouros na terra. Ou seja, nós somos investidores. Onde estiver o nosso coração, e coração é a sede da vontade, dos pensamentos e das emoções. Ou seja, é aquilo que move as minhas decisões e as minhas escolhas. Então Jesus está aqui dizendo, o princípio inicial de tudo quando a gente fala com o dinheiro é como você se relaciona com esse poder simbólico. O que o dinheiro é para você? Tesouro é dinheiro, irmãos. Jesus diz, existe uma forma de você pegar esse dinheiro e acumular na terra e fazer ele operar para você como um investimento de retorno, e existe um jeito de você acumular esse dinheiro, usar esse dinheiro e apresentá-lo para um lugar e um ambiente onde o reino de Deus será sinalizado e abençoado. Jesus está falando sobre duas formas de usarmos o modelo, o recurso que nós temos financeiro em nossas mãos. Agora preste bem atenção nisso. Quando nós entregamos dízimos e ofertas de uma maneira esperando o recurso voltar a nós, não é tesouro no céu. Quando você dá 100 e pede que Deus devolva 200, não é recurso para o céu, é tesouro da terra. Traça e ferrugem vão destruir. Quando você pega o seu dízimo ou sua oferta e administra para você dizendo, eu vou dar o dízimo para comprar um ar-condicionado na igreja, eu vou dar um dízimo para aquela igreja que está mais carente, afinal de contas a nossa igreja é bem abastada, eu vou descontar do meu dízimo a minha inscrição do Legendários, eu vou descontar do meu dízimo a inscrição do Honra. Todas as vezes que você usa e administra o seu dízimo naquilo que você intenciona tirar como benefício para, você não deu tesouros para o céu, você não acumulou no céu, você acumulou tesouros na terra. Pode ser que você esteja dizimando, ofertando e participando da igreja, acumulando tesouros na terra. Interessante isso, não é? Porque todas as vezes que eu me beneficio com a mentalidade de investimento de retorno, eu estou acumulando tesouros na terra. Agora, quando eu sou investidor do reino, quando o meu investimento visa o reino de Deus, independente de onde isso será aplicado, como será administrado, quando eu entrego com voluntariedade, entrego dizendo, Senhor, aqui está a minha generosidade, isso é acumular tesouros no céu. É aqui que o nosso coração é provado. E eu pergunto para você, quando você entrega o seu recurso e devolve o seu dinheiro a Deus, é tesouro para a terra ou é tesouro mandado para o céu? Mas Jesus não para por aí. Jesus fala sobre dois olhares. Olha que interessante a lógica. E os dois olhares é simplesmente revolucionário a forma de interpretar isso. Bom, eu sempre imaginei que bom olhar era olhar puro e sem sensualidade, mas não tem nada a ver. Jesus está usando uma expressão idiomática, hebraica da época. Deixa eu explicar isso para você para ficar mais fácil de entender. Se eu chegar para um americano e disser assim para ele, American, you are a pão duro. O que você acha que ele vai entender disso? Se é um pão duro, primeiro, ele não vai compreender, porque eu falei em português. Mas se eu falar assim, American, you are a hard bread. Traduzir literalmente, você acha que ele vai entender? Não. Porque pão duro não existe como expressão idiomática no universo americano, ou na língua inglesa, para dizer de pessoas mesquinhas, avarentas ou gananciosas. Quando Jesus usa o termo olho mau e olho bom, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está usando uma expressão comum a todos os ouvintes da época, que não é comum para nós. Deixa eu explicar melhor para você. Olho bom e olho mau em hebraico é o seguinte. Bom é tov ain. Mal é ra'a ain. Significa, deixa eu citar um texto, é melhor para você. Provérbios 22:9 diz o seguinte. Aquele que é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. A nossa tradução traz aquele que é generoso, porque a gente precisa entender. Mas traduzindo do hebraico é aquele que é tov ain. Aquele que tem olhar bom será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Entendeu? O olhar bom é o olhar generoso, é o olhar da entrega, é o olhar abençoador. Provérbios 23:6 vai dizer o seguinte: não coma do pão daquele que tem olhar mau. Não coma na mesa daquele que tem ra'a ain. Ou seja, daquele que é mesquinho, mushiba, pão duro, mão de vaca, ganancioso. Não sente e não come da mesa dessa pessoa, porque o que ela entrega não é generoso para você. É perigoso, inclusive, pode ser até um modelo de troca. O Provérbios já diz, olho bom e olho mau. E Jesus está dizendo,
que o nosso comportamento como discipulado na terra é: se somos discipulados pelo mundo, o nosso olho é mau, escassez, falta. Operamos no modelo de que o mundo é uma selva, o mais forte sobrevive. Se eu for generoso, eu vou tomar prejuízo de alguma coisa. Se alguém ganha, o outro tem que perder. Esse é o modelo mundo de olhar mal. Mas existe um outro modelo, o modelo olhar bom. É o modelo bíblico de Jesus, que é o olhar generoso, da abundância. Deus tem todos os recursos, Ele é provedor. Para eu ganhar, outro não precisa perder. O mundo não é uma fatia de bolo, mas Ele tem tudo para todos. Esse é o olhar bom. Então eu quero perguntar para você aqui essa noite: como é o seu olhar? O seu olhar é bom? E essa metáfora é boa, né? Para nós agora em português. Ou o seu olhar é mau? Em relação ao dinheiro que você tem, você é generoso? O recurso que você possui, você é mesquinho? Porque eu não preciso de fazer uma pesquisa, a sua esposa não precisa enviar você no psicólogo para descobrir como é o seu olhar em relação ao dinheiro. Basta ela ver o seu comportamento. Porque a Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se o teu olho for mau, seu corpo será igual. Se o teu olho for bom, o seu corpo vai agir da mesma forma. Então, as suas atitudes e o seu comportamento vão reproduzir a forma como você enxerga e vê o dinheiro. Se de uma maneira generosa, boa, ou se de uma maneira mesquinha, má. Interessante, né? Quando eu vi isso, pum! O que eu faço com isso, Senhor? Eu falei assim: vou repartir com a igreja, porque se eu estou em crise é melhor outras pessoas estarem comigo também. Bem-vindo à crise. Mas o modelo pedagógico de Jesus diz: 2 tesouros, 2 olhares e 2 senhores. Olha a riqueza. Jesus é um doutor, Jesus é um mestre por excelência. E ele faz isso intencionalmente para dizer que agora ele entra no sistema espiritual de adoração e de submissão. E Jesus mostra que agora o mamon é que está operando no discipulado do mundo, enquanto Deus em Cristo operam no discipulado do reino. Quando Jesus cita mamon, ou dinheiro traduzido aqui na nossa versão, ele está falando sobre um Deus rival. Era um Deus sírio da avareza que fazia oposição a Deus. E essa divindade se opunha ao que só Deus podia oferecer. Deus oferece vida eterna, Deus oferece poder aos que servem, e Deus oferece conforto, segurança e proteção na sua presença. E sabe o que o mamon promete? O mamon promete a sua vida ser prolongada com o dinheiro. O mamon promete que você tenha poder e influência com o seu dinheiro. E o mamon promete segurança, conforto e proteção para você. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: não há conciliação entre você ser mesquinho e generoso. Não há como você ser discípulo do reino e discípulo de mamon. Jesus não está dando uma sugestão. Jesus não está falando que você não deve servir a mamon. Jesus está dizendo que você não tem possibilidade de fazer isso. Não há como você servir a Deus e mamon ao mesmo tempo. Quero fazer um exercício com você, para você entender um pouco mais do que a gente está movimentando aqui. Eu queria que todos vocês agora fizessem um movimento corporal de olhar para a sua esquerda. Olha para a sua esquerda, por gentileza. Vira a cabeça para a esquerda. Isso. Agora vira para a direita. Muito bom. Agora vira para a direita e esquerda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, irmãos, não? Não dá. Isto é servir a Deus e a mamon. Não dá para fazer ao mesmo tempo. E Jesus contraria essa lógica dizendo: são divindades rivais. Portanto, a gente precisa entender esse movimento aqui, que existe um discurso ao nosso redor, nos levando e nos movimentando diretamente a um lugar chamado liturgia secular, discipulado para o consumo, onde o dinheiro se torna o nosso ídolo, onde os nossos olhos se tornam maus e onde o nosso comportamento é questionável. Mas existe um modelo de Jesus, um discipulado nele, onde os nossos olhos se tornam bons, onde o nosso coração é movimentado para aquilo que vale a pena em um tesouro celestial, e onde nós servimos e nos aliançamos somente a Deus e não somos escravos das técnicas mundanas de desviamento de Deus que temos. Na verdade, o que Jesus está apresentando aqui é que o Evangelho é um Evangelho baseado na generosidade. Se você olhar, o centro do Evangelho é o doar. João 3,16, Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos, como pecadores, sermos levados para a eternidade. Pensou? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim: vocês lembram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que vocês fossem feitos ricos na presença dele. Ou seja, a doação total do Filho de Deus. Deus doou, o Filho doou.
Em Lucas capítulo 11, versículo 13, fala que Deus dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem em nome de Jesus. Ou seja, Deus, o Pai e o Filho dão o Espírito Santo. É generosidade completa, o Evangelho é doação. Inclusive, para fechar a história, Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que Deus deu à igreja nós mesmos. Nós somos uma doação de Deus para que a igreja seja abençoada. O centro do Evangelho é generosidade. E então eu quero encerrar a nossa conversa e o nosso discurso dessa noite. Desmascarar os discursos pós-modernos e as liturgias seculares é a proposta do Praticando o Caminho. Desmascarar. Nos levar a esse lugar para que a gente possa entender e compreender que existem sistemas que estão formatando o nosso comportamento e que muitas vezes a gente não está consciente. Agora preste-me atenção nisso. O que é que nós estamos resistindo hoje aqui? Nós estamos resistindo através da generosidade. Grave bem isso. Porque ser generoso é ser mais que feliz, conforme Jesus disse. Esse é o Evangelho. E esse é o modelo do Sermão do Monte, a escola de discipulado de Jesus a céu aberto. Agora vamos ao final. Se a generosidade é um modelo de resistência, nós estamos resistindo ao quê, irmãos? Hoje, com a generosidade, quando eu sou generoso, eu resisto ao quê? Me ajude aí. Ao quê? Vamos voltar ao início, o primeiro slide. Voltemos. Pode voltar? Não, eu acho que você consegue me ajudar. Vamos lá, não preciso voltar. Quando nós usamos a generosidade como discipulado de Cristo, nós estamos resistindo a uma estrutura de liturgia secular. Qual é a estrutura que nós estamos resistindo? Muito bom. Eu vou pegar algumas pessoas aqui da frente que me ajudaram. Algumas pessoas me ajudaram. Consumismo e capitalismo. Repito, o capitalismo não estou dizendo que é bom ou é ruim, mas o seu discurso, as suas narrativas opressoras precisam ser desmascaradas. E só o modelo de discipulado com o mestre nos levará a um consumo sábio, sensato, consciente e a um capitalismo abençoador e generoso. Pode parecer contraditório, mas discípulos de Jesus conseguem fazer com que as suas riquezas, os seus recursos, glorifiquem o nome de Deus. E eu creio nisso. Por isso que nós vamos praticar essa semana. E você vai ter acesso a um site amanhã cedinho. Nós vamos divulgar nas redes sociais. Fique atento, nos siga na @2IPI. E você receberá um site onde você terá a introdução do domingo passado, com todos os materiais, as indicações de livros, o praticando da semana passada, mas você receberá o praticando dessa semana, com materiais e também dicas de aprofundamento. Pratique essa semana o seguinte: primeiro, medite sobre os textos que nós vamos disponibilizar, um para cada dia da semana. Nós vamos colocar textos só sobre generosidade. Você vai memorizá-los, caminhar com eles, ir na academia, dirigir no trânsito, pensando naquele versículo, para que Deus fale ao seu coração. Rumine. Segunda prática do caminho. Nós queremos convidar você a fazer uma autoavaliação. E vamos trazer um recurso muito prático e didático para você fazer isso. A minha relação com o dinheiro, ela é mais de discipulado com Cristo ou mais discipulado com Mamon? Vai ser a segunda prática durante a semana. Os próximos 7 dias nos aguardam. E a prática 3 é atitude. Nós vamos incentivar 3 atitudes, 3 comportamentos. Primeiro, olhe o seu recurso financeiro e seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Veja qual é o valor. Nós estamos falando de 10%, irmãos. Nós não pregamos 10% aqui. Nós falamos em valor. Olhe o valor que o Senhor colocou no seu coração de acordo com a sua prosperidade. E diga: Senhor, isso aqui é teu, isso aqui é generosidade, porque eu quero ser mais que feliz e quero continuar vivendo no teu reino, discipulado por Jesus. Segundo, desacumule. Dá uma limpa no guarda-roupa, veja alguém que você possa ajudar, abençoar com algo que você possui que você não usa mais. Dá uma olhada e faça um bota fora. Leve a instituições de caridade, a orfanatos. Leve na nossa igreja se você não tem onde levar, que nós poderemos dar um destino a isso. Mas faça uma semana de desacúmulo para que você possa exercitar a generosidade do seu coração. Aquele calçado que você não usa faz 4 meses, aquela blusa que você não veste faz 6 meses, provavelmente você nunca mais usará. Terceiro, veja a oportunidade de ser generoso com seu tempo, com seu talento e também com seu dinheiro. Na fila do mercado, talvez você possa ser generoso com alguém que tirou um item porque não pode pagar. Fique atento às oportunidades de servir com seus recursos, mas fique atento que você pode limpar uma casa de alguém que está doente ou enfermo. Isso é generosidade. Você pode levar uma sopa para alguém que está doente. Você pode reformar algo voluntariamente. Você pode entregar do seu tempo, do seu talento para servir generosamente.
Vamos ser ricos essa semana, irmãos? Porque gente rica não é quem tem dinheiro, é quem atua com generosidade. Sejamos ricos com oportunidades de servir ao Senhor através do Praticando o Caminho dessa semana. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja, por irmãos tão generosas, que têm feito um trabalho tão maravilhoso. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, que vai resumir um pouco de como essa igreja tem sido abençoada por irmãos generosos que têm trabalhado nesse lugar. Vamos assistir. Nossa história é marcada pela fidelidade do Senhor e pela disposição de um povo que escolheu responder ao seu chamado. Hoje, com mais de 2.000 membros, somos uma comunidade viva, comprometida com o reino e intencional em transformar pessoas. E isso só acontece por um motivo muito claro: gente que disse sim. Gente que entendeu que tudo vem de Deus e que com fé e gratidão devolve a Ele parte daquilo que recebe. Porque o dízimo é mais do que um princípio, é um símbolo de dependência. É reconhecer que Ele é quem supre todas as coisas. Mais de 1.000 voluntários servindo com excelência e uma comunidade que com fidelidade sustenta tudo que o Senhor está construindo entre nós. Do palco aos bastidores, do estacionamento à recepção, do ensino à intercessão. Porque aqui, servir não é um detalhe, é cultura de sermos casa, é identidade de lar. E também é expressão de fé. Participamos de algo maior, a expansão do reino na terra. Nossa casa vai muito além das celebrações. Estamos presentes nos espaços públicos como instrumento de reconciliação, oferecendo cuidado integral, escuta, acompanhamento pastoral e ações concretas que favorecem a restauração da dignidade humana e a reconstrução de relações. Promovemos encontros e programações que alcançam todas as faixas etárias, porque acreditamos que cada geração importa e tem um lugar à mesa. Tudo isso é sustentado por um princípio: fidelidade, de um Deus que nunca falha e de um povo que escolhe confiar. Acima de tudo, lembre-se, dar o dízimo é um privilégio de ser coparticipante da obra de transformação que Deus quer realizar. O nosso chamado é permanecer fiéis em sermos dizimistas para a glória de Deus. Um espaço para crescer, acolher, servir e alcançar vidas. O Senhor já fez, continua fazendo e ainda fará grandes coisas. E como é bom saber que você faz parte disso, sendo casa com a gente. Eu gostaria de uma salva de palmas a todas as mãos generosas que sustentam essa casa e essa causa. Nós louvamos a Deus por todas as mãos que têm contribuído e nós somos muito gratos por isso, por você ter investido e olhado para esse lugar como uma expressão do reino de Deus, onde você também pode contribuir. Você que nos assistiu pelas redes sociais e que acompanhou pela TV Unicesumar até esse momento, agradecemos a sua companhia e dizemos que a nossa transmissão estará sendo encerrada a partir de agora. Nos vemos no domingo que vem.